Com base no artigo Culturas de Matriz Africana, como as percebemos, tanto na sociedade quanto na educação, nós elencamos algumas atividades, todas interdisciplinares, para serem realizadas com o segundo ano do ensino médio. Essas atividades têm como foco central abordar um pouquinho das religiões de matriz africana, que seria o foco principal do nosso trabalho. E como a Umbanda e o Candomblé, que são religiões são religiões comuns, as mais comuns dentro dessas religiões de matriz africana, como que elas são percebidas pelos alunos ou disseminadas na sociedade. Bom, para isso, a gente elencou atividades que serão realizadas com 3 turmas do segundo ano do ensino médio. As nossas atividades, elas são todas interdisciplinares. Elas competem as disciplinas de língua portuguesa, história e ensino religioso. Nós separamos 3 disciplinas para trabalhar as religiões afro-brasileiras, que no caso seriam português, história e religião. A disciplina de português vai fazer um trabalho um pouco mais longo porque ela tem mais períodos para disponibilizar. A professora vai selecionar um livro chamado Lendas Africanas dos Orixás, de Pierre Veger. É um livro que ele reúne vários contos e lendas africanas de entidades, de orixás, e a professora vai dividir essas lendas entre os alunos. Nessa tarefa de língua portuguesa, os alunos serão separados em duplas. Então, como a Laís falou, cada dupla vai ficar responsável por um orixá ou uma lenda. Nessas lendas, os alunos deverão descrever os personagens, ou seja, os orixás, fazer um breve resumo do que foi lido nos contos e elencar algumas curiosidades que eles tenham visto, como palavras de origem africana, termos ou até mesmo os próprios personagens, né? Depois disso, os alunos, claro, vão apresentar esse trabalho para os demais colegas para que seja feita uma interação. Então, eles vão, depois dessa apresentação, eles farão um debate e serão questionados se já conheciam algumas dessas histórias, se já conheciam as religiões, o Candomblé ou a Umbanda, se já tinham algum conhecimento ou já teriam até ido, digamos, em um terreiro. E também falar sobre como isso é percebido na sociedade, né? Porque a gente sabe que a maioria do país é católico, né? Então, essas religiões, elas sofrem um certo tipo de estigma. A terceira atividade vai ser uma tradução textual, onde os alunos vão escolher um personagem de alguma lenda que eles gostaram mais e vão escrever uma história com ele, onde essa história tem que possuir características do personagem, características da religião das religiões afro, e essas histórias depois vão ser reunidas em um livro que vai ser disponibilizado na biblioteca. Mas depois que eles fizerem essas histórias, as histórias dos alunos vão ser apresentadas à turma e os alunos irão escolher uma delas para montar uma peça em torno dela e representar essa história. Bom, as atividades de ensino religioso, elas consistem basicamente na interação e na contextualização dessas religiões. O que o professor vai fazer? O professor vai tratar com os alunos sobre essas diversas religiões, essas diversas vertentes das religiões africanas praticadas no Brasil, como a Umbanda, como o Candomblé, Batuque. E ele vai propor uma pesquisa dividindo a turma em grupos e responsabilizando cada um dos grupos por encontrar conteúdos pertinentes dessas religiões, né? E essa atividade vai ser proposta com o intuito de aproximar os alunos dessas religiões africanas e assim criar toda uma contextualização. Bom, as atividades referentes à história serão realizadas, obviamente, pelo professor de história, né? E elas consistem basicamente em estudar essa parte da história, mais especificamente da história do Brasil, onde ocorreu esse processo da escravidão, a lei do ventre livre, enfim. Porque foi exatamente nesse período que surgiram, que foram enraizadas assim no Brasil, né?
essas culturas de matriz africana, como a capoeira, as próprias religiões, né? Então, também o professor pode estudar um pouco sobre a partilha da África. Ali também pode trabalhar toda uma parte de geografia, geopolítica, tanto como história. E depois, o professor vai separar a turma por pequenos grupos, e esses pequenos grupos vão ficar responsáveis por uma determinada faixa de tempo dentro dessa época. Depois de estudada, pesquisada e debatida pelos alunos, o professor vai disponibilizar uns pedaços de papel pardo para cada grupo, e nesse papel pardo os alunos vão fazer uma linha do tempo. Lá eles podem falar sobre os fatos históricos, bem como os legados culturais e políticos, socioeconômicos, enfim, pertinentes a essa época. No fim, esses trabalhos serão reunidos em uma feira que será realizada na escola, onde os alunos arrumarão os horários de maneira com que possam apresentar todos eles possam apresentar seus trabalhos de todas as disciplinas, e será aberto ao público e às demais turmas da escola para que todos tenham conhecimento sobre as religiões africanas e sobre a cultura africana existente no nosso país. Essa feira é importante porque, além de os alunos aprenderem com o conteúdo trabalhado em sala de aula, esse conteúdo extrapola e vai a nível público, ou seja, porque é importante as pessoas terem essa conscientização sobre, não só sobre religiões africanas, afro-brasileiras, mas também sobre toda essa questão que envolve estigma, estereótipos, preconceitos, discriminação racial que envolve essa parte da população afrodescendente. Então essa feira, esse projeto interdisciplinar, ele serve para justamente extrapolar e chegar a nível público para que mais pessoas também tenham conhecimento e não só os alunos e os professores.